Queridos ouvintes, aceitem a paz do Senhor Jesus. Essa aqui vos saúda, eu sou a irmã Cristelina Santos. E hoje eu quero compartilhar com você esse testemunho para que você venha ter mais entendimento juntamente comigo sobre o mundo espiritual. Ele é real, ele existe, né? E muitas pessoas ainda estão iludidas, achando ou não querendo acreditar que o mundo espiritual existe, meus irmãos. Antes de eu contar para vocês essa experiência, eu decidi começar a gravar as experiências que eu tenho tido com o Senhor e começar a compartilhar com vocês. Eu estou gravando para esse canal principal, mas depois do testemunho ele vai ser compartilhado também no canal Pregadores da Última Hora Missões RN. Tá bom, queridos? Eu já peço para vocês, irmãos que estão ouvindo, que já acompanham o canal, que migre também para o canal Pregadores da Última Hora Missões RN, porque como esse havia sido cancelado durante um ano, então eu tive que abrir outro, né? Então você pode procurar aí, eu vou deixar o link inclusive do outro na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do novo canal Pregadores da Última Hora Missões RN, tá bom? Para você que está chegando, que é novo, que não conhece, eu sou Helena Santos. E você é o nosso convidado para fazer parte conosco deste sonho que nós estamos aqui construindo nesse canal, né? É um vlog de família, mas onde também eu compartilho as minhas experiências com Deus e a palavra do Senhor, o nosso Deus. No livro de Efésios, capítulo 6 e versículo 10 adiante, a palavra de Deus vai falar acerca da armadura de Deus. E ela diz assim: no demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você for ler, ele descreve que é importante a gente, se você continuar a leitura, ele descreve que é importante nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E aqui a palavra de Deus, ela descreve algumas armaduras que nós cristãos temos que estar usando em nossas vidas, em todo o tempo, né? E assim a palavra do Senhor, ela nos ensina a importância do cristão ele andar armado, ele estar usando essas armaduras de Deus o tempo inteiro. Ela descreve que há o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o calçar os pés, né, com o evangelho da salvação. Então ela descreve armas que são usadas em uma batalha, e essa batalha é real. Muitas pessoas, muitos de nós, estamos deixando de buscar de Deus essas armaduras para a nossa vida. E nós percebemos que começa a dar sinais de que estamos sendo vencidos, né? Provavelmente alguma dessas armaduras está faltando em nossas vidas e começa a prejudicar. Então vamos que, dependendo da parte onde está acontecendo o ataque,
você já identifica qual é a armadura que está precisando. E muitas das vezes identificamos que estamos precisando de todas as armaduras, né? Vamos dar um exemplo do capacete da salvação. Quando nós percebemos que estamos sem o capacete da salvação, ataques espirituais em nossa mente, ataques espirituais em nossos sentimentos. Esses ataques que vêm sobre a nossa vida, percebemos que não estamos usando o capacete da salvação. Quando esses ataques começam a prejudicar o nosso comportamento, os nossos sentimentos, a nossa vida no dia a dia, as nossas famílias. Então começamos a sermos atacados e esses ataques nos atingem. Por quê? Porque está a salvação. E nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, o quanto é importante, querido, nós estarmos de posse do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, o quanto é importante nós estarmos revestidos com as armaduras de Deus. Para que ele continua dizendo, para que possas resistir nos dias maus. Quais os dias que nós estamos vivendo? Dias maus, dias tenebrosos, dias que estão se escandalizando no Senhor, dia que pegaram a palavra do Senhor e banalizaram, estão vendendo a salvação. As pessoas estão vendendo esta palavra, irmãos, estão vendendo o louvor, a adoração ao nosso Deus. Quer dias mais tenebrosos do que esses que nós estamos vivendo? Então não é brincadeira. Satanás, ele não está brincando, né? Sonolência espiritual. Aí você percebe que a falta da espada, né? Você não consegue mais ler as escrituras sagradas. Você não consegue mais praticar um jejum, uma oração prolongada. Não consegue mais. Você começa a entender os pés desprotegidos. Você começa a ter desânimo. Não consegue mais caminhar, né, para a casa do Senhor, para fazer algo para o Senhor. Você começa a ficar amarrado, preso. Você começa a ter o desânimo invadindo a tua vida. Falta das armaduras do Senhor. Algo está faltando. Então identifique qual é a armadura que você está precisando, qual a armadura que está faltando. Começa a interceder ao Senhor em clamor, em jejum, em oração, em leitura da palavra, para que você seja novamente revestido, para que o Senhor revista a tua vida, a tua família, para que você seja revestido por Deus para suportar os dias maus. Vamos, irmãos, a esse testemunho, né? Eu coloquei aqui, irmãos, o demônio que estava morando em uma casa que aluguei, né? Porque foi exatamente isso, irmãos, que aconteceu, né? Essa visão, essa experiência, ela já faz alguns anos, acho que faz uns 8, não sei, né? Não, por aí. Não faz tudo isso não, irmão, mas faz um tempo, né? Faz um tempinho, faz uns 5 anos, faz uns 5 anos, né, que aconteceu, quando eu morava de aluguel ainda, né? Uma certa vez, nós alugamos uma casa, irmãos, em bairro, e essa casa era de esquina, né? Era uma casa de esquina. E por muito tempo mesmo, acredito que mais de 5 ou 10 anos, 7 anos, morava nessa casa uma senhora, né? Uma senhora já de idade e que tinha a aparência que não era liberta, né? Por si só, se você visitasse, visse, você logo percebia que não havia algo de errado com aquela senhora. Tinha uma aparência bem terrível, né? Digamos assim, que havia ali espíritos malignos que oprimia aquela vida, né? Então eu vi essa pessoa rápido quando fui pegar a chave da casa,
essa pessoa estava saindo. Mas foi muito rápido, né? E aí aconteceu uma mudança. Chegou o primeiro dia, nós nos mudamos. Fomos nessa casa durante o dia fazer uma faxina muito grande. Eu lembro que a casa não tinha um local que não houvesse bastante sujeira no teto, o chão, as paredes. Então estava muito, mas muito suja mesmo. Não era normal aquele ambiente, não era de uma pessoa normal, né, irmãos? Que você chega assim na casa da pessoa e você vê que a pessoa é limpa, que a pessoa gosta de limpeza, entendeu? De organização. Então, era muito sujo, irmãos, muito sujo. Nós tiramos sacos de lixos do teto e da parede, do chão. Parecia que nunca tinha sido passado uma vassoura para vasculhar aquele lugar. Então, tiramos muita sujeira. Depois de nós termos feito isso, a casa já limpa, já lavada, né? Nós fizemos a mudança. Chegamos nessa casa, meus irmãos, e oramos como sempre fazíamos, e que você também, né, que mora de aluguel, deve fazer sempre que você fizer uma mudança para uma nova residência. Ao chegar, faça toda a limpeza material daquela casa. E logo em seguida vá para uma limpeza espiritual. Por quê, irmãos? Porque todo o ambiente é influenciado pelo espiritual e o natural. Todo o ambiente. Se aquela pessoa tem uma vida liberta, tem uma vida abençoada, o ambiente que você vai, espiritualmente, ele vai estar limpo também. Mas se havia ali uma pessoa que não era liberta, que tinha os seus prazeres voltado para o mundo, para os vícios, para as coisas do diabo, aquele ambiente vai estar contaminado espiritualmente. E é necessário que o cristão faça uma limpeza espiritual. Ai, Marilene, como se faz limpeza espiritual? A palavra do Senhor, irmão, já nos ensinou, né? Nos ensina que é necessário nós praticarmos o jejum e a oração para expulsarmos certas caixas de demônios, né? E ali nós chegamos, oramos, entramos naquela casa, irmãos, e fomos dormir. E eu já tinha, eu já estava esperando, né? Porque quando eu entrei na casa, eu logo senti que havia algo ali que não era natural, não era normal. Então eu já orei, apresentei ao Senhor, já fui dormir com aquele temor, sabe? Sabendo que estava esperando algo acontecer ali. E de fato, irmãos, quando eu adormeci, quando deitei para dormir, que adormeci em segundos assim, meus irmãos, que fecho os olhos, lá vem, irmãos, aquele demônio da porta da sala, dentro da sala, se arrastando para o meu quarto, né? Eu não consigo, irmãos, expressar a forma, porque aquele demônio, ele parecia com um humano, mas era muito gordo e ele tinha várias voltas como uma largata e como uma cobra, e ele se arrastava, ele não andava, ele era muito gordo, muito gordo. Era terrível, a presença que acompanhava aquele demônio era terrível, terrível. E ele se arrastando da sala até o meu quarto, tudo ia escurecendo. Ele vinha se arrastando, e ele veio se arrastando em direção à minha cama, e ele veio tocar assim, irmãos, na ponta do meu pé, né? Aquela coisa terrível que só quem já teve experiência espiritual, que sentiu a presença de um demônio ali onde você estava, ou em visão, ou naturalmente você sentiu aquela presença satânica, diabólica, foi muito terrível, irmãos. E ali eu clamei: o sangue de Jesus tem poder, Satanás. O sangue de Jesus tem poder, Satanás, e 3 vezes. E ali eu dei um pulo daquela cama, meus irmãos, e já caí de joelhos,
repreendendo aquele demônio, orando para o Senhor repreender e expulsar ele de dentro daquela casa. Então o que aconteceu, irmãos? Eu lembro-me que quando eu comecei a orar, o Senhor disse: certa castas de demônios só sai com jejum e oração. Mas a visão, irmãos, naquele momento foi tão terrível, o meu corpo físico ficou abalado em ver aquilo. Foi muito terrível, né? Eu não consigo expressar detalhes da forma que eu vi aquele demônio, aquele espírito imundo, maligno. Mas ele causou, irmãos, um espanto em mim tão grande, um terror em mim tão grande, que imediatamente no dia seguinte eu comecei a campanha de jejum e oração. Mas o que ficou em mim? Eu pensava: meu Deus, Jesus, se eu fechar os olhos novamente e eu for dormir e aquele demônio vir, meu Deus, eu vou suportar ver de novo aquele demônio? Jesus, e aí eu fiquei, irmãos, a semana da campanha foram 7 os dias. Durante a primeira semana que eu entrei naquela casa, eu continuei em campanha, mas foram dias que eu não conseguia dormir. Eu orava, fazia o meu clamor ao Senhor, mas eu não conseguia dormir, porque eu sentia que algo estava apavorando ali o ambiente da minha casa. Lembra que o Senhor falou assim para mim: minha filha, certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então eu passei a semana, meus irmãos, em jejum e oração. Então foi o primeiro dia, o terceiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Quando foi do terceiro dia para o quarto dia, eu ainda não consegui, irmãos, dormir tranquilamente, porque eu pensava na minha fraqueza, né? Eu pensava: meu Deus, se eu fechar os olhos e eu for dormir, aquele demônio vai aparecer, Jesus. E aí eu tinha o meu primeiro e o meu segundo filho, Bruno Miguel, uma criança que Jesus, ele fez um milagre tremendo na vida do meu filho. Ele estava dormindo assim na rede no quarto dele. E aí no quarto dia, eu me sentindo dessa forma, eu fiquei ali, irmão, orei, passei a madrugada e fiquei ali pedindo: Senhor, eu preciso dormir bem, e chega com tua misericórdia. Então, quando foi no quarto dia, irmãos, eu olhei assim para a rede do meu filho. Ele era pequenininho, tinha assim uns 3 aninhos, né? 2 e pouco, ia fazer 3 aninhos. E eu lembro que o Espírito Santo disse assim: deita com ele na rede. Irmãos, e eu me deitei. Eu lembro, isso é muito forte. E aí eu deitar na rede, Senhor, eu falei: se deitar na rede com ele. Aí eu peguei o meu filho, era um bebê, né? Eu peguei, me deitei na rede com ele, botei ele aqui em cima de mim. Não, mas quando eu me deitei na rede com meu filho, eu senti, irmãos, eu senti como se passasse aquele escudo sobre aquela rede e desapareceu, irmãos. Automaticamente desapareceu todo o pavor que eu estava sentindo, todo o medo, tudo aquilo que estava durante aquela semana oprimindo ali a minha casa, desapareceu. E eu dormi feito uma criança no quarto dia da campanha. E depois desse dia em diante, o Senhor repreendeu aquela legião de demônios que estava naquela casa, irmãos. E para a honra e glória do Senhor, eu passei 5 anos nessa casa, abri um negócio próprio lar, e Jesus, ele me deu vitória. Todos os anos que eu passei lá, a minha vida foi abençoada. Então eu quero dizer para você, irmãos, o mundo espiritual existe, é real, é verdadeiro. Mas o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos é maior do que tudo isso. É maior do que o diabo. Nosso Deus, ele é maior do que todas as forças espirituais da maldade. É o nosso Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, e você que está passando por luta, por batalha, por peleja espiritual,
eu decidi, irmãos, gravar cada testemunho. Você vai acompanhar aqui nesse canal e lá no canal Pregadores da Última Hora, Missões RN. Pode colocar aí, eu vou deixar o link abaixo aqui e vocês vão ver, vão lá e se inscreve lá, porque campanha de oração, tá bom, irmãos? Palavra de fé. Eu vou estar compartilhando com vocês lá no outro canal, ao vivo também, tá bom? Assim que organizar o programa de transmissão para dar certo, irmãos, aí eu vou poder abrir live normal, tá bom? Ao vivo com todo mundo. Então, compartilhe, se inscreva e seja abençoado por Deus. E também compartilhe as suas experiências, viu, irmãos? Vai ser uma honra nós compartilharmos a sua experiência. Você que está em casa, que quer escrever, quer mandar a sua experiência, você vai mandar a sua experiência também via WhatsApp ou via e-mail, e nós vamos contar também. Vai ser um prazer também ficar sabendo aí, aprendendo mais, vendo que muitas pessoas passam por experiências espirituais e que são vencedoras em todas as lutas, em todas as batalhas. Jesus nos dará a vitória. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, graça te dou, meu Deus, por este momento, por essa experiência, que o Senhor possa nos edificar na Tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, transformar a nossa vida em tudo, que o Senhor possa nos dar poder e autoridade para lutar contra as potestades espirituais nas dimensões celestiais, que o Senhor possa nos ensinar, meu Deus, a pelejar cada batalha, Senhor, que o Senhor possa guerrear por nós, nos dar autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Senhor Jesus.